Então vamos ver essa história, João capítulo de número 9, versículo, eu vou ler do 1 até o versículo 22, então é um texto assim, um pouquinho extenso. Eu vou pedir toda a sua atenção na leitura, para depois eu não precisar ficar voltando no texto a toda hora, né? Então eu vou ler o texto todo, depois eu só lembro aquilo que a gente viu aqui, né? Aquilo que a gente leu. Eu vou destacar, quando eu estiver lendo, eu vou destacar alguns personagens, e principalmente esses personagens, eu gostaria que então você prestasse bastante atenção, porque é os personagens que a gente vai trabalhar um pouquinho com eles então hoje. Então João capítulo 9, versículo 1 diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Primeiro então, personagem hoje está aqui, é o cego de nascença. Diz assim: e os seus discípulos, segundo personagem nosso de hoje, a gente sabe que é mais de um aqui, mas vamos tratar como um personagem, né? Segundo personagem, os discípulos. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos, terceiro personagem nós de hoje, né? Os vizinhos. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus. Quarto personagem nosso de hoje, os fariseus. O que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: este é o vosso filho, que
que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele, Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Até aí é suficiente então para nós. Como eu dizia há pouco, essa história aqui, esse relato bíblico, conta a história da cura de um cego de nascença. Agora é interessante que, ao analisar aqui essa história, como nós lemos há pouco e se aprofundar um pouquinho mais nela, nós percebemos que aquele não era o único cego da história. Na verdade, nessa história tem mais cego do que quem enxerga. E a gente vê aqui, diversos tipos de cegueira. A gente vê a cegueira do homem que nasceu cego, uma cegueira natural, vamos dizer assim, uma cegueira que ele não tinha realmente a visão, mas a gente vê também outros tipos de cegueira, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, os vários tipos de cegueira. Como eu dizia, o primeiro personagem que eu destaquei, que fora Jesus é o personagem principal dessa história, que é o cego de nascença. Então a Bíblia registra que Jesus está passando e tem ali um homem cego que ele nasceu dessa forma, não sabe se foi alguma doença ali já desde o ventre, uma má formação, o que foi, só sabemos que ele era cego. E aí nós, já logo no versículo seguinte, nós nos deparamos com o segundo personagem que eu destacava, que é os discípulos, que eles fazem uma pergunta, meu irmão, tanto quanto esquisita. A pergunta é o seguinte: Jesus, Rabi, mestre, quem pecou para que esse nascesse assim? Foi ele que pecou ou foram seus pais que pecaram para que ele nascesse dessa forma? Então, além da cegueira ali natural, que era do homem que nasceu assim, a gente vê a cegueira dos discípulos. Uma cegueira baseada nas suas crendices, nas suas crenças, na maneira de ver o mundo, mas que não se baseava nos ensinamentos de Cristo, mas sim culturalmente, sim aquilo que, a forma como as pessoas da época enxergavam certas situações e criam em certas situações. Então era muito comum, e ainda hoje não é muito diferente disso, mas era muito comum as pessoas verem alguém sofrendo e pensarem assim, ou até falarem assim: o que será que essa pessoa fez para estar passando por isso? E eu te pergunto, hoje tem muita gente que pensa assim ou não? É o pensamento ainda hoje dominante. E é interessante que a gente olha para a palavra, para a Bíblia, e a gente vê que isso não é nem de hoje, nem do tempo dos discípulos, mas na verdade há muito tempo atrás, lá no livro de Jó, a gente já encontra justamente esse tipo de pensamento, essa crença. E vamos lembrar que o livro de Jó é tido como o primeiro livro que foi escrito da Bíblia. Então remonta à antiguidade, E a gente vê que toda a dinâmica, com exceção ali dos primeiros capítulos e do último capítulo do livro de Jó, com exceção desses, toda a dinâmica do livro de Jó é baseada numa discussão, e aí que a gente precisa entender o livro de Jó, senão a pessoa pode cometer muitos erros ao ler o livro de Jó. É uma discussão onde os amigos de Jó estão acusando Jó, dizendo: não, Jó, você está passando por isso porque você deve ter feito alguma coisa que ofendeu a Deus.
E aí o Jó do outro lado responde: não fiz nada. Aí um outro amigo dele fala: não, você fez e tal. E aí ele diz: não fiz. Aí o outro diz: fez, não fiz. E todo o livro de Jó vai dentro dessa dinâmica. Então, e aí lá no finalzinho o próprio Deus repreende os amigos de Jó e dizem para eles: vocês não falaram a meu respeito, que é certo, como o meu servo Jó falou. Amém? Então, quer dizer, eles estão acusando o Jó: não, você fez alguma coisa. E o próprio Deus vem e diz assim: não, vocês estão errados. Vocês não sabem o que está acontecendo, mas porque vocês acreditam dessa forma, então isso causa uma certa cegueira, né? Baseada ali naquela crendice. E aí a gente precisa entender algumas coisas. Olha só, eu pecar, ou eu não, o pecado, para ficar mais fácil, o pecado pode trazer como consequência uma doença? Sim, eu creio que pode, né? Jesus cura aquele homem que há 38 anos é paralítico lá do tanque de Betesda, e ele então depois encontra o homem e diz para ele: não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então o pecado pode levar à doença, ao sofrimento? Claro que sim, pelo menos eu entendo dessa forma. Agora, uma coisa é isso, uma coisa a gente tem esse entendimento, uma outra coisa é a gente não pode se basear por essa verdade para concluir dizendo assim: então toda doença é por causa do pecado. Você está entendendo? E era mais ou menos a forma então que os discípulos pensavam. E aí imagine vocês, eles olhando para aquela situação, e porque, vamos parar de pensar, alguém que no decorrer da vida ficou cego, então provavelmente se baseando, por isso que eles falaram, se eles encontrassem alguém que no decorrer da vida ficou cego, eles logo iam concluir o quê? Fez alguma coisa errada, por isso que está certo. Mas aí eles se deparam com esse caso, e esse caso intriga eles, porque esse homem nasceu cego. Então dentro da crendice deles fica meio complicado ali. E aí eles fazem uma pergunta baseada nessa crendice, dizendo assim: Jesus, quem pecou? Esse homem ou foram seus pais para que esse nascesse cego? E eu acredito que para eles terem chegado e perguntar para Jesus, a conversa no meio deles, o debate no meio deles já tinha comido solto, né? Eles dizendo: não, acho que foi ele. Não, mas como é que foi ele? Não, então deve ter sido os pais. Vamos perguntar para Jesus, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Meu irmão, agora olha que absurdo, como é que ele pecou se nasceu cego? Sabe quando ele era bebê lá na barriga da mãe dele, deu um chute mais forte assim, e Deus olhou e disse: esse chute aí foi maldoso, vai nascer cego. Sabe que foi isso? Mas você entende que era mais ou menos como eles acreditavam? Né? Ou que eles acreditavam: não, então realmente meio complicado, né, dizer que ele pecou. Então vai ver para encaixar esse caso na forma que a gente pensa, na forma que a gente crê, então a gente vai ter que, né, inventar alguma outra coisa. Então vai ver, foram os pais dele que pecaram, e como castigo de Deus, então o filho nasceu cego. Agora, o que Jesus vem ensinar é diferente disso. O que gera uma criança, por exemplo, nascer com uma deformidade, uma má formação, com qualquer tipo de problema, o que gerou isso? O pecado. Dele, pastor? Não. Dos seus pais, pastor? Também não. Mas então de quem? O pecado já não. Amém? Porque Deus criou o homem para ter plena saúde e plena comunhão com ele, mas foi quando Adão pecou que entrou a morte no mundo, a natureza do diabo, e com ela as doenças. E essa é a única explicação, meu irmão, que a gente vai encontrar por que uma criancinha nasce com alguma deformidade.
Por que que tantas coisas erradas acontecem nesse mundo? Por causa do pecado de Adão. Mas Jesus diz, não, nem ele pecou, nem seus pais. Mas o que importa é a gente fazer a obra de Deus, o que importa é a gente libertar esse homem, curá-lo enquanto é dia, porque à noite vem e ninguém pode trabalhar. Amém, igreja? Agora você perceba que enquanto os discípulos estão gastando energia para descobrir quem é o culpado, né? Jesus está gastando energia para fazer a obra de Deus, para resolver o problema. E tem muita gente assim que gasta mais energia procurando quem é o culpado, ou pelo menos quem é mais culpado, e não gasta essa mesma energia para procurar uma solução para o problema. Amém? Então essa crendice deles trazia uma cegueira, que eles não conseguiam enxergar a coisa como deveriam. Estão ali procurando o culpado, estão discutindo a respeito daquilo, sendo que Jesus está dizendo, não, que a gente tem que fazer a obra de Deus. Amém? E a gente vê, meu irmão, até no meio cristão, certas crendices que vão contra o ensinamento da palavra de Deus. A gente vê no meio porque conforme a cultura da pessoa, conforme a criação, né, os ensinamentos, coisas que a pessoa vai ouvindo na infância, e às vezes a pessoa vai trazendo aquelas crenças consigo e tenta de alguma maneira encaixar isso com o evangelho. Não dá, simplesmente não dá. Quem nunca viu um crente, né, falar alguma coisa e depois bater na madeira? O que é isso? É superstição, é crendice. Eu lembro de numa ocasião que meu filho era bebezinho ainda, o Heitor era bebezinho. Nessa época a gente estava em Campinas, né? E eu era pastor auxiliar na sede de Campinas. E aí a gente um dia estava com ele lá, bem bebezinho, de alguns meses só de vida. E aí ele estava com soluço, né? Ele estava no carrinho lá assim, soluçando. E aí uma irmã viu, né, ele soluçando. Não, já sei, deixa comigo que eu resolvo. Puxou lá um fio, né, de uma roupa, de alguma coisa. Eu não lembro se era um X que tinha que fazer, se era uma cruz, uma coisa assim. Mas daí foi e colocou na testa assim. Não, põe aqui na testa dele que você vai ver. Já vai parar de soluçar. Né? Não sei se já viu isso. Não, o fiozinho tinha que ser vermelho, podia ser de qualquer cor. Né? Eis o detalhe. Ela saiu caçando o fiozinho vermelho. Puxou da blusa de alguma irmã lá, sei lá onde que ela arrumou aquele fio vermelho, e foi lá e colocou assim na testa. Você vai ver agora, ele vai parar de soluçar, né? E a minha esposa viu aquilo, né? Tirou aquilo da cabeça, menino, aquele negócio que é. E aí, sabe o que é triste da história? Eu não sei se eu tiver falar, mas eu estou meio fofoqueiro hoje, né? Obreiro da igreja, de uniforme e tudo, crachazinho, né? E diz, não, pera aí que eu conheço uma simpatia boa para isso. Porque não é isso? Não, uma simpatia. Né? Não, porque lá em casa, quando as crianças estavam sempre, quando fazia a cruzinha com o fio vermelho e resolvia. E olha que coisa séria, meu. E às vezes a pessoa, ela vai, né, tentando trazer isso para dentro do evangelho. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Com essas crendices que vai cegando muita gente. A gente precisa tomar um cuidado para não confundir, meu irmão, o Cristo da cruz com a cruz de Cristo. Pastor, não é a mesma coisa? Não. A gente precisa ter o Cristo da cruz, a gente não precisa ter a cruz de Cristo, né? Mas em algum momento na história acreditou-se que a cruz de Cristo era o mesmo que o Cristo da cruz. Não, o diabo, como que é? Fulano corre de não sei o que, igual o diabo corre da cruz. O diabo não corre da cruz, meu irmão. Você está entendendo? O diabo corre do Cristo da cruz, né? E não da cruz de Cristo. Não, então eu vou fazer um sinal aqui da cruz, eu vou andar com o meu crucifixo, né? Porque aí, você está entendendo? E aí a gente precisa, né,
dentro disso que eu estou falando, os israelitas confundiram uma coisa com a outra. Os israelitas confundiram o Deus da Arca da Aliança com a Arca da Aliança de Deus. Então eles trazem a Arca da Aliança para o acampamento, mesmo estando eles em pecado, dizendo assim, não, agora a Arca da Aliança está com a gente vai vencer. O que aconteceu? Perderam os inimigos, tomaram até a arca, levaram até a Arca da Aliança com eles. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande com relação a essas coisas. Porque senão, vai virando certas crendices. Aí a pessoa diz assim, não, pastor, eu vou deixar o Salmo 91 aberto lá na estante da minha casa para proteger a minha casa. Meu irmão, o que protege a minha casa é eu viver, eu praticar esses princípios bíblicos. Não é a Bíblia aberta no Salmo 91 na minha estante que vai guardar a minha casa. Amém, igreja? E assim vai, tantas outras coisas que eu poderia dar como exemplo, mas não há necessidade, você já entendeu. Então, certas crendices, que não, simplesmente não bate com o ensinamento da palavra de Deus, mas que vai cegando a pessoa, que não deixa a pessoa enxergar essas verdades bíblicas. Aí a gente se depara com o terceiro personagem nós de hoje, da história. Quem? Na leitura eu destaquei, os vizinhos. Aí Jesus aplica o lodo lá nos olhos dele, o homem vai lá no tanque de Siloé, lava os olhos, volta enxergando, aquela festa, aquela alegria, imagine a emoção, a emoção, pronto, daquele homem, alegre, feliz ali, porque ele foi curado, e aí os vizinhos, aqueles que conheciam ele, olham para ele e dizem assim, ei, mas aquele lá não é o ceguinho que estava mendigando, não? E alguns diziam, é ele mesmo, rapaz. Eu dizia assim, não, parece com ele. E começa a haver então uma discussão. Agora vamos parar para pensar, a maioria daquelas pessoas provavelmente que conhecia ele desde a sua infância. Ainda que não o conhecesse desde a infância, gente, conhecia a fisionomia, conhecia o jeito de andar, porque o homem era cego, mas o homem tinha todas as outras funções. As pessoas conversavam com ele, bom dia fulano, bom dia, tudo bem, e tá lá, tudo bom, não é assim? Conhecia o tom da voz, o timbre da voz, o jeito de andar, o jeito de falar e assim por diante. Então, mas mesmo assim eles estão olhando para ele e não estão acreditando que estão vendo, não estão querendo ver o que está diante dos olhos dele. Por quê? Porque não faz sentido para eles. Eles dizem, não, mas ele era cego. Como é que ele está enxergando? Então não pode ser ele, tem que ser outro. Porque um cego enxergar, não, isso não acontece. Não tem lógica. Não cabe na minha cabeça de tal forma que ainda que eu esteja vendo, eu não acredito no que eu estou vendo. O que é isso senão cegueira? Mas essa cegueira, meu irmão, é a cegueira da razão humana, da lógica humana, da gente tentar racionalizar tudo, encontrar uma explicação lógica para tudo. Não. Se não cabe na minha cabeça, se a minha razão não consegue explicar isso, se não há uma lógica humana para explicar isso, então para mim isso não existe. Rapaz, mas está diante dos teus olhos. Não, mas eu não encontro uma explicação lógica, então para mim isso não existe. Você perceba que é a cegueira que muitas pessoas, por exemplo, que não acreditam em Deus têm. A pessoa diz, não, mas eu não acredito em Deus, eu não acredito que Deus exista, Deus não existe. Aí você pergunta, por que Deus não existe? Não tem lógica, eu não vejo, eu não consigo tocar, o raciocínio humano não consegue provar a existência de Deus, a razão humana. Então logo Deus
Não existe. Mas rapaz, mas está diante dos teus olhos. A Bíblia mesmo diz que a criação dá testemunho de Deus. Amém, igreja? Rapaz, está tudo diante dos teus olhos. Olha para o ser humano. Você acha como é que o ser humano foi criado à perfeição que ele é? Olha primeiro para o corpo humano, a perfeição que é. Olha para o cérebro humano, a capacidade que ele tem de criação, de se desenvolver, disso e aquilo. Olha para os sentimentos, para a parte invisível do ser humano, como é complexa, como é... Você acha que isso foi criado do nada? Você acha que isso passou a existir com uma explosão cósmica, gerou tudo isso? Você está entendendo em nome de Jesus? Né? Eu lembro de um episódio do Midinho, né, que tinha um personagem lá que não acreditava em Deus. E aí eles estavam na praia, né? E aí foram assim e fizeram, e aí ele saiu, né? E aí foram e fizeram um castelinho de areia, né? E aí quando ele voltou, ele viu aquele castelinho de areia, ele falou assim: quem é que fez esse castelinho de areia? Né? E o Midinho, para aproveitar, deixa e diz assim: não, ninguém. Veio uma onda aqui na areia, passou aqui, quando a onda voltou, esse castelinho estava pronto. Ele falou: não, é impossível. Isso não é verdade. Alguém tem que ter feito esse castelinho aqui. Aí ele diz: engraçado, um castelinho de areia, você não acredita que ele surgiu do nada. Para um castelinho de areia, você acredita que foi feito por alguém. Agora, você não acredita que o universo foi feito por alguém, você não acredita que o ser humano foi feito por alguém, você não consegue acreditar que um castelinho de areia apareceu do nada na praia. Mas você consegue acreditar que o ser humano foi criado do nada? Você consegue acreditar que o mundo foi criado? Você está entendendo que não faz nem lógica, né, um negócio desse, mas na cabeça da pessoa diz: não entra na minha cabeça. A lógica humana, a razão humana não consegue provar, então para mim isso não existe. Para mim isso não é assim. Meu irmão, e nós vamos entender que as coisas humanas, elas são explicadas pela lógica e pela razão humana, diferente das coisas de Deus. Porque Deus não precisa seguir a lógica humana, Deus não precisa seguir a razão humana. Amém, igreja? Deus não está preso a nada disso. Então nós precisamos encarar a verdade que tem muitas coisas que vão muito além da nossa compreensão, mano. Que a nossa mente não vai conseguir entender. Na verdade, a definição de milagre é algo que não se pode explicar. Isso é um milagre. Amém? De uma tal forma, meu irmão, que vai ter muitas coisas que Deus vai fazer, que são verdadeiros milagres, é que a nossa razão não consegue explicar. E a gente precisa tomar cuidado para não estar preso na cegueira da razão. Aí a gente olha para um familiar nosso e diz: esse aí... talvez Deus possa dar-se uma melhorada nele, mas transformar já não sei, porque esse sempre foi ruim. Pensa no homem ruim, é esse aí. E não tem alguns mais ou menos assim? Porque aquela pessoa ser completamente transformada não cabe na minha lógica, não cabe na minha razão. Logo, eu não consigo ver, eu não consigo acreditar. E a gente precisa tomar cuidado com essa cegueira. O último personagem que eu destacava na leitura eram os fariseus. Meu irmão, é engraçado que os vizinhos estão lá dizendo, né? É ele, não é ele. E o próprio ceguinho está dizendo o quê? Ou melhor, que era cego, está dizendo: sou eu, gente! Olha eu aqui! E aí, como eles não conseguem achar uma explicação, eles levam ele até os fariseus. Não, vamos procurar os nossos líderes religiosos para tentar explicar o que está acontecendo aqui, para tentar achar uma solução. E aí levam eles para os fariseus, que é justamente o nosso quarto personagem de hoje. E aí, o quarto tipo de cegueira. E quem sabe, se não é a pior, é uma das piores, que é a cegueira da religiosidade.
É a cegueira da religião. Não, não, não. A minha religião me passou uma cartilha, né? E as coisas têm que se encaixar nessa cartilha que a minha religião apresenta. E a gente vê isso não só, né, quando a gente fala de religião, você pensa em outros grupos religiosos, né? Mas até mesmo no meio evangélico tem muito disso. São pessoas que falam mais ou menos assim: não, eu sou do grupo X e o grupo X pensa assim, então eu também penso dessa maneira, não é assim? Não, não, eu sou da igreja tal e nós da igreja tal, nós pensamos dessa forma, então é dessa forma aqui. E a gente precisa, como eu disse, tomar cuidado com esse tipo de, ao meu ver, cegueira também. Porque quando levam ele até os religiosos, os fariseus, ele pergunta assim: quem foi que te curou? Aí ele responde: olha, quem me curou foi um homem chamado Jesus. Fez um lodo, aplicou nos meus olhos, me mandou eu me lavar no tanque de Siloé e eu estou vendo, enxerguei. E aí ele diz assim, pegaram o calendário, a folhinha, foram lá ver, pera lá, mas hoje é sábado. Hoje não pode fazer milagre. Qual que é a conclusão deles? Esse homem aí, esse tal de Jesus, ele não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Não foi a conclusão que eles chegaram? Porque dentro da cartilha dele, você está entendendo? Né? Não pode no sábado, não pode, tá entendendo? Não, tem segunda, tem domingo, tem qualquer outro dia. No sábado não. Então a conclusão lógica que eles chegam é: esse homem não é de Deus. Aí outros dizem assim: gente, vamos ser um pouquinho razoável. Como que ele não é de Deus? Como que ele é um pecador? Como pode um homem pecador realizar tais sinais, tais prodígios? Diz, não. E aí começa a haver uma dissensão, uma briga entre eles, uma disputa entre eles. Há um grupo dizendo: não, ele não é de Deus, não pode ser de Deus. Outro dizendo assim: não, mas deve ser de Deus para fazer um sinal dele, para abrir os olhos do céu. E aí começa aquela coisa. Não, e aí eles causam todo um problema, porque eles não acreditam no homem. O homem está dizendo: gente, mas eu sou cego, eu era cego, agora eu estou curado. Não, a gente não acredita em você não. Vem cá, em primeiro lugar, o que você fala a respeito desse homem, de Jesus? O que ele é para você? E ele diz: olha, para mim ele é um profeta. Porque eu não via, agora estou vendo, então, só pode ser um profeta, só pode ser um homem de Deus. Não, rapaz, você não entende nada, você não sabe de nada, você não é gabaritado para decidir essas coisas. Só nós que podemos decidir se ele é um pecador, se ele não é. Meu irmão, trazem até o pai e a mãe dele. Olha toda a confusão que eles causam. E aí vem o pai e a mãe dele, morrendo de medo. Não foi isso? Morrendo de medo para dar testemunho. Por quê? Porque eles sabiam que os religiosos ali, os judeus, já tinham decidido que qualquer pessoa que afirmasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga, não ia mais fazer parte da religião deles, né? Ia ser expulso da igreja. E eles morrendo de medo. Ei, meu Deus, e agora? Aí vão lá morrendo de medo e dizem assim: eu só sei o seguinte, esse aí é nosso filho mesmo e nasceu cego. O mais eu não sei. Quem curou ele, se é de Deus ou não é, isso aí é com vocês, isso aí eu não sei de nada. Olha, ele tem idade para responder por si mesmo. Pergunta para ele, quem está tirando o time de campo, que estão morrendo de medo da religião. Olha que coisa séria, gente. Olha a cegueira espiritual. Ninguém está glorificando a Deus porque esse homem era cego, era curado, ele foi curado. Ninguém está dizendo: pessoal, olha isso, é um cumprimento das profecias. Não, está todo mundo lá, os religiosos estão com dor de cotovelo, com inveja,
porque Jesus opera milagres, eles não podem. Não, a gente tem que achar alguma coisa para culpar esse Jesus, a gente tem que achar alguma coisa para acabar com isso. Olha que coisa triste. Meu irmão, e muita gente vai tendo, sabe, a cegueira da religião. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo algumas vezes de você, né, ir pregar para alguém de uma forma mais pessoal e você começa a falar do Evangelho, a pessoa acha tudo lindo, maravilhoso. Não, verdade, estou vendo aqui que está na Bíblia, não, isso aí mesmo, você está certo. E aí você fala, e aí você, quando conclui ali, você diz, você entendeu? Não, entendi, verdade, sei que você está falando, olha, concordo com tudo, verdade, estou vendo que isso que você me explicou está aí na Bíblia, você me provou pela Bíblia e tal. Daí a pessoa diz assim, daí você diz, né, então que eu ore por você, para você aceitar Jesus, entregar a sua vida para Ele, viver para Ele. A pessoa diz, então, né, poxa vida, você sabe que eu estou há tantos anos na religião tal, a minha vida inteira eu fiz assim, eu vou ficar aqui com a minha religião. Mas rapaz, eu estou te mostrando aqui na Bíblia, olha só, está escrito aqui, você está vendo que está na Bíblia? Não, eu estou. Mas você está vendo que essa prática você faz errado, olha que a Bíblia condena. Não, é verdade. Mas a vida inteira eu fiz assim. Eu não tenho coisa mais frustrante do que isso. Amém? Aí a pessoa dizendo, não, mas é que a minha religião é a tal, e lá a gente foi ensinado assim, eu sei que não é o certo e tal, mas é como eu aprendi, e como eu vou vivendo, e tá bom assim. Olha que coisa triste. Eu não tenho como chamar de outra coisa a não ser da cegueira da religiosidade. Amém? E a gente precisa tomar um cuidado com isso. Agora, a boa notícia é que seja qual for o tipo da cegueira, Jesus cura. Diga glória a Deus. Amém? Seja a cegueira física, seja a cegueira de uma crença, de uma crendice, seja a cegueira, meu irmão, da lógica humana, seja a cegueira religiosa, seja qual for o tipo de cegueira, Jesus, Ele cura. Amém? Só que a gente tem que estar disposto a ser curado por Jesus. Porque quando nós somos curados de qualquer tipo de cegueira, isso tem um preço. Isso requer de nós algo. E a exemplo do que eu falava há pouco, tem pessoas que simplesmente não estão dispostas a abandonar sua cegueira. Porque a partir do momento, meu irmão, que eu sou curado da cegueira, alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa em mim muda. Amém? Vamos parar e pensar. Vamos falar do primeiro personagem, o cego. Aí ele foi curado, fez festa, chamaram ele lá no Sinédrio, fez toda aquela burocracia toda com ele, para descobrir o que era, o que não era. Enfim, bom, liberaram ele. No outro dia, ele acorda de manhã, deixa eu pegar aqui minha canequinha, deixa eu ir lá voltar para o meu cantinho pedir esmola. Isso? Não dá. Não dá mais. Porque agora ele vai sentar lá e bater o canequinho e falar assim, dá uma esmolinha pro cego. Ele diz, rapaz, eu não sou mais cego. Aí alguém vai passar lá e vai dizer assim, rapaz, vai trabalhar, ó. Não é assim? Você não tem problema nenhum de saúde, poderia muito bem estar trabalhando. E rapaz, mas ontem mesmo você passou aqui e me deu uma moeda. Eu passei de tempo, porque ontem você era cego. Fiquei com dó de você. Mas hoje você está enxergando, rapaz, vai arrumar emprego. Que eu fiquei muito tempo sendo cego, então nunca estudei. Então vai estudar, vai se virar. Não é assim? Então já não dá mais para ele viver da esmola. Então você perceba que a gente ser curado de qualquer tipo de cegueira vai requerer de nós algo.
Vai requerer uma atitude diferente nossa, uma disposição de mudar. E é aí, meu irmão, que muitos preferem continuar no cegueira. Diz, não, verdade, mas deixa eu aqui do jeito que eu estou. Mas Jesus quer vir e quer nos tirar, abrir os nossos olhos, nos curar de qualquer cegueira, seja essas que eu falei ou qualquer outra que possa existir. Amém? Jesus, Ele cura. Só basta nós estarmos dispostos a curar e até Jesus dizer, Jesus, eu quero ser curado. E talvez você olhe para isso e identifica, pastor, eu tenho que ser sincero, eu me converti, eu vim para o Evangelho, eu quis trazer um monte de bagagem, um monte de crendice comigo. Eu quero me libertar dessas coisas. Pastor, eu preciso ser sincero, eu me converti, eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas assim, pastor, eu sou muito guiado pela lógica, pela razão. Se a minha razão não consegue explicar, eu não consigo crer, não consigo acreditar naquilo. E eu sei que isso me atrapalha de viver os milagres, as maravilhas. Então que a gente possa ir para Jesus, Jesus me cura dessa cegueira. Ou quem sabe, a cegueira da religiosidade. Ou porque trouxe até de uma outra religião, tem muita gente que faz isso, que se converteu ao Evangelho, mas quer trazer muita coisa da religião para o Evangelho, ou até coisas que dentro do Evangelho a pessoa foi criando certas religiosidades. E seja o que for, que a gente possa estar disposto, Jesus me cura, amém? Ou se quem sabe, enquanto eu pregava aqui, Jesus até fazer você entender de uma outra cegueira que você precisa ser curado, a gente possa ir até Jesus, Jesus cura, porque eu quero ver, eu quero enxergar, amém? Eu não quero viver a cegueira em nome de Jesus. Agora lembre que isso vai requerer de nós uma outra postura, isso vai requerer de nós, amém, igreja? Uma mudança da nossa maneira de viver e que possamos estar dispostos a isso. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.